Na verdade, nós devemos dar conta de uma coisa, que é o pecado. Por que o pecado? O pecado é mais perigoso do que o diabo. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos distancia do nosso próximo. O pecado nos distancia a nós mesmos. Arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados e Deus perdoará os seus pecados. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, alguém está gritando no deserto: preparem o caminho do Senhor. O pecado nos traz a mágoa. O pecado nos destrói. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. E o pecado nos leva aos problemas. Quais são esse tipo de pecado que Deus detesta? A imoralidade sexual. A imoralidade sexual é pecar contra o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós pecamos contra ele, o Espírito Santo já não habita em nós. Quando nós pecamos contra Deus, Deus afasta de nós. Deus já não fica em comunhão conosco. Até muitas das vezes quando você peca, ficas muito pesado ou pesada de fazer oração, de aproximar perante Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar seu povo. Quando você peca contra o seu irmão, você sente-se magoado e a outra pessoa também sente-se magoada, porque você feriu a sensibilidade dele, porque você fez mal ao seu próximo. Venham a mim e escutem-me com atenção e terão vida nova. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Deus eterno enquanto ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os maus pensamentos. Voltem para o eterno, o nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. Uma das palavras de Jesus: ama o seu próximo conforme que tu se ama o próprio. Mas digo a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoem os que os amaldiçoam. E orem em favor de quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa na cara, ofereçam o outro lado a ele. É a razão que Jesus nos fortificou mais. Como nós devemos orar? Dentro de oração de Jesus, ele disse: Pai, perdoa nossos pecados, perdoa aqueles que nos ofendem. Então orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O pecado destrói as nossas almas. O pecado destrói o nosso espírito e o pecado destrói o nosso corpo. É a razão que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Nós, quando vivemos do pecado, a nossa vida torna-se transformada. Nós tornamos afetados, tanto como corpo, alma e espírito. Se amam somente aqueles que os amam, por que esperam a recompensa divina?
Até as pessoas de má fama o fazem. E se fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, por que esperam a recompensa divina? Até as pessoas de má fama fazem assim. Mas como ele pôde tocá-la? Como ele pôde falar com ela? Que nojento. Não. Amem os seus inimigos. Façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta. E terão uma grande recompensa divina. Assim serão os filhos do Altíssimo Deus. Quando nós pecamos contra Deus, Deus distancia de nós. Mas nenhum pecado afeta Deus ou muda Deus. Mas tudo vem para nós. Porque Deus é santo, santo, santo 3 vezes. A fidelidade de Deus continuará a ser. A onipotência de Deus continuará a ser. O onipresente Ele continuará a ser. Mas nós, nos olhos de Deus, vamos ser longe dele. Por que o senhor come e bebe na companhia de cobradores de impostos e marginais? Quem está bom não precisa de médico. Só quem está doente precisa. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Só os pecadores. Então, um dos pecados mais perigosos je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la tas des illusions, que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa.
tombe, je me donne tout à toi. É a imoralidade sexual. Quando nós juntamos com outra pessoa, nós carregamos um contato de sangue corporal e contato de espíritos. Se esta pessoa tem endemoniada, e os demônios também começam a seguir a sua vida. E nós carregamos a terceira pessoa na nossa vida, que são os demônios. Porque nós fizemos pecado de sangue. Este pecado é transmissível corporalmente, como acabei de dizer. Se a pessoa está afetada de uma doença, quando nós fizemos o contato com ele ou com ela, a doença passa a morar também no teu corpo. Muitas das pessoas dizem que vão me prevenir. Ok, tá bem, se preveniste no corpo, mas no espírito não se preveniste. Porque não existe uma prevenção espiritual para o pecado. O pecado é transmissível entre corpos humanos e outros corpos humanos. É a razão que Deus chama disso grande pecado. Deus chama disso abominação. Deus chama disso imoralidade sexual. Porque é contrário de moral sexual. Cada vez mais que o homem comete adultério, cada vez mais que o homem comete prostituição, cada vez mais que o homem comete uma relação fora de laços de casamento, está a adorar o diabo, estás a doar para o diabo, estás a dar uma oferta ao diabo. Se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Saberia da vida de pecados que ela leva. Eu sei quem é esta mulher, Simão. Vou lhes contar uma coisa. 2 homens deviam um a outro que emprestava dinheiro. Um devia 500 moedas e o outro 50. Nenhum podia pagar, então ele lhes perdoou a dívida. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para meus pés. Ela, porém, os lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Então, você pecando contra ti, você vai carregar uma carga na sua mente. Uma vez que você, cada vez mais que você aproxima-se de Deus para pedir perdão, você sente essa lamentação, você recorda do momento. Hoje em dia as pessoas já não preveem mais o respeito a Deus. As pessoas já não têm mais consideração nos olhos de Deus. As pessoas já não respeitam o próprio ser humano, que é o seu próximo. Você peca contra o seu próximo. Você prostitui-se do seu corpo. Você publica vídeo, imagem do seu corpo, mostrando as partes da intimidade do seu corpo. Você ofende moralmente as pessoas que estão próximo de ti e você ofende a Deus. As pessoas decidiram um modo de viver, tornar-se homossexuais, tornar-se gays, tornar-se uma prostituta, mostrando a sua intimidade. Você está a pecar contra o seu corpo. Este pecado é ofender a ti próprio e ofender a Deus, porque Deus fez do teu corpo como o templo do Espírito Santo e teu corpo merece um respeito
como você deve vestir, como você deve tratá-lo e como você deve cuidá-lo, porque é um templo que o Espírito de Deus habita. Mas você decidiu hoje, para você ganhar a fama, para ganhar o dinheiro, para ganhar os milhões, você decidiu publicar o seu corpo, mostrar a intimidade do seu corpo, ficar nu à frente das pessoas, ficar de fato de banho, ficar de cueca à frente das pessoas. Você está a ofender o seu corpo próprio, porque não há nada que dura para sempre, muito menos os bens materiais, muito menos o dinheiro, muito menos o ouro, o diamante, tudo é passageiro. E saiba que muito menos a fama também é passageiro. Há quanto tempo que tu vais mostrar o seu corpo perante o público? Há quantos anos? Será que vai até 50, 60, 70, até 80 anos ainda será capaz de mostrar o seu corpo, de publicar as suas intimidades, os seus seios, de publicar o seu corpo até quantos anos? Feliz é a mãe que o concebeu e o criou, Senhor. Não, felizes aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem. Você está fazendo isso porque você sente-se linda, mas essa beleza que Deus te deu é para adorar Ele, não é para você se fazer de prostituta, de grande damas, um corpo público, não é para que você se fazer de um balneário público, mas sim para você agradecer a Deus pela beleza que te deu. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E cresceram junto com as plantas. E as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. Qual é o conselho que você poderá dar aos seus filhos ou à sua filha? Qual é o conselho que você poderia dar aos seus irmãos, às irmãs menores? Qual é o conselho que você pode dar a uma sociedade? Qual é o conselho que você pode dar às suas famílias? Você será que és uma orgulha pela sua família ou és uma vergonha pela sua família? Pensa nisso, tudo tem limite, toda imitação tem limitação. O que você imita hoje pode te custar mais caro amanhã, pode te custar muito mais caro depois da manhã, porque o seu corpo é uma reserva, o seu corpo é uma privacidade, o seu corpo é um templo que o Espírito de Deus é capaz de morar. Então, não estou para te condenar, mas para te aconselhar. O que você está a fazer hoje poderia te custar muito mais caro amanhã. O que o homem semeia é o que ele colhe. A semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e as sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e seguem fiéis até produzirem frutos. A fama não é desta forma que você deve ganhar. Muitas das vezes nós publicamos essas coisas para mostrar que nós somos bonitas, mas a beleza que é mais cara do que todas as belezas é a mente, é a beleza da cabeça. É o que nós raciocinamos, é a nossa maneira de agir, a nossa forma de conquistar. Esta é a maior beleza que existe no mundo. Não é a beleza
exterior, mas interior. Enquanto que teu coração é nobre, teu coração é perfeita, Deus vai te dar a oportunidade de ser o que você quer ser. Mas se você quer andar mais rápido do que o nível do seu passo, você vai poder cair. Vais cair na doença, vais cair nas críticas, vais cair nas mágoas que possa atingir e te fazer tornar-se um pecado. É a razão que eu te aconselho, a vida é uma. Saiba preservar, foge o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ninguém acende uma tocha e a põe sob um cesto, nem debaixo de uma cama. Ela é colocada num lugar próprio para que todos os que entrem possam ver a luz. Porque tudo que está escondido será descoberto, e o que está em segredo será conhecido e revelado. Não venda a sua beleza para lucrar o dinheiro, muito menos a fama. Mas se agradeça a Deus pela beleza que te deu. Pouco mais tarde ou mais cedo, o que nós semeamos, colhemos. Para brotar, é preciso você saber mostrar o que é bom. O fruto podre acaba de apodrecer e ficar sem raízes. Porque Deus é fiel ao seu povo. Quanto humilde que tu és, Deus vai confundir os seus inimigos. Porque Deus é capaz de pegar um vaso vazio, encher de inteligência para confundir os sábios. Preserva a sua beleza e foge o pecado. Deus te abençoa. Meu nome é Evangelista Diogo Aldino. Até já.